Seja bem-vindo à nossa tríade da personalidade. Hoje você vai compreender de onde vem o seu perfil de personalidade e como você se comporta diante de determinadas situações. De onde veio tudo isso? Seja bem-vindo ao mundo mágico, onde a mágica da vida acontece. A sua história, suas justificativas, as explicações que você dá de onde vieram. Por que você é quem você se tornou? O que fez de você ser a pessoa que você é hoje? Por que algumas pessoas vencem na vida e outras não? Por que algumas pessoas conseguem alcançar um resultado enquanto outras ficam perdidas, navegando, procurando encontrar o culpado pela vida que vivem? Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. E quando você compreende que a sua personalidade é o que move a sua vida, esta live vai ser incrível e explicativa. Ela vai revelar para você por que você é como você é e o que acontece quando o seu cristal se rompe. Quando o cristal da sua dor, quando o cristal da sua alma se rompe. Por que você não consegue encontrar as respostas? O que te impede? E na verdade não é o que te impede, é quem te impede. Quem te impede de ser o que você nasceu para ser? Bora começar então? A tríade da personalidade. De onde veio essa tríade? Lenice, por que você está dando esses nomes a cada uma dessas tríades? Hoje, o tema da personalidade. Porque cada uma vem se encaminhando e todas vão se encaixando. Quando você percebe que tudo na sua vida e tudo à sua volta está conectado, está interligado, você começa a perceber o quanto você não se conhece. E para quem esteve na live de ontem, pôde perceber que quando eu não sei quem eu sou, eu acredito que eu sou o dono do mundo e o dono da verdade. E eu vou começar falando sobre, ó, aqui já tem, ó, PPN. A tríade da personalidade, ela é feita pela psicose, pela neurose e pelo perverso. Você vai entender hoje em qual destas fases desta tríade você ficou preso e o que acontece quando o seu cristal se rompe. Às vezes algumas coisas acontecem e pessoas à sua volta, acontece alguma coisa e você não entende por que aquilo aconteceu. Quando aconteceu é porque o cristal se quebrou, o cristal rompeu. E como que esse cristal foi desenvolvido? É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã de hoje. Começando pela psicose. O que é a psicose? O que é uma pessoa psicótica? O que é uma pessoa que passa o mundo na cabeça? Sabe aquela pessoa que você conhece e que parece que vive no mundo da lua? Conhece alguém assim? Alguém que parece que sempre está viajando, está em Nárnia. Quando a pessoa vive esse perfil de personalidade, ela está dividida entre a ilusão que ela cria na cabeça dela e a realidade. Só que ela cria um mundo imaginário na cabeça para sobreviver. Presta atenção. Para sobreviver à dor que ela sente. E como que essa dor foi constituída desde a sua concepção? A gente vem aqui nessa sequência de tríades falando sobre exatamente essa constituição do sujeito, sobre a estrutura, como que a sua mente, você que está me assistindo aqui, como que a sua mente se estruturou, como que ela foi pegando tijolinho por tijolinho, desde que você foi concebido, você foi constituído por... Opa, isso ficou meio feio, né? Você foi sendo constituído por tijolos. E você vai fazendo um empilhamento desses tijolinhos. E cada um desses tijolinhos, ele tem uma informação. Cada um desses tijolinhos, ele traz consigo uma dor. Tá? Uma dor. Para cada 10 tijolinhos, nós temos apenas um positivo e 9 são negativos. Do mesmo jeito que para cada 10 pensamentos que você tem de algo, sobre algo, 9 são negativos e apenas um é positivo. Por isso que é tão difícil lutar contra um sonho, lutar contra um objetivo, você conseguir realizar.
Porque quando você pensa em algo, é como se 9 pessoinhas estivessem dentro da sua mente, num diálogo interno, dizendo, não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não é pra você, você nasceu para ser pobre, você não nasceu para conquistar o mundo, você nasceu aqui nessa cidade medíocre, você vai passar a vida inteira vivendo nessa cidade medíocre. E aí o que acontece? Essas 9 pessoinhas na tua mente, elas vão destruindo e matando, como falamos na live, o seu eu genuíno. Porque a estrutura pela qual você foi crescendo, e todos, gente, ó, presta atenção aqui, ó, todos, bom dia, Marcos, seja bem-vindo, todos passamos pela fase da psicose. Quando que essa fase da psicose acontece na nossa vida? Quando nós nascemos, a gente vai criando, sabe aquela criança, imagina aquela criança na sala, você que é mãe ou você que tem um sobrinho, aquela criança que não tem entendimento do mundo, ela nem sabe que ela existe no mundo. Tanto que eu tenho um sobrinho de 7 anos que ele ainda diz, eu se machuquei, ele não diz eu me machuquei, porque ele sempre ouviu ele na terceira pessoa. Todas as pessoas passaram por essa fase da psicose. E quando essa criança que ainda não entende, ela não se reconhece, quando ela se vê no espelho, ela acredita que ela tem um amiguinho. Ela não sabe que é ela se vendo no espelho. Então ela cria um mundo na cabeça. Ela cria um mundo imaginário. É a ludoterapia, é o mundo lúdico que aquela criança vive. Tanto que ela passa sentada com aqueles brinquedinhos descobrindo o mundo. É quando a criança começa a descobrir que ela tem mão e ela coloca tudo na boca. Quando ela descobre que ela tem pé, ela passa até a chupar o dedão do pé. Então ela não está se reconhecendo ainda, ela está com o mundo desfragmentado. Então essa fase que a gente passou da psicose, todos passaram. Só que dependendo, ó, presta atenção, gente, dependendo de como foi esta fase e qual foi o biochoque, para quem nos assiste e acompanha essas lives já entende o que é o biochoque. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, biochoque é o momento do impacto emocional, onde o seu corpo bio recebeu a informação choque. E naquele momento, a interpretação que você deu para aquele fato que aconteceu. A psicose, dentro da psicologia, ela é inconsciente. É transtornos psicóticos. Só que a tríade da personalidade que a gente está trazendo para você aqui não tem nada a ver com doença psicológica. Tem a ver com a sua realidade. Porque todos vivemos a psicose, a neurose e também a perversidade. Todos. Porque todos passamos pela essa fase de constituição. Em que momento que essa psicose foi desenvolvida? Quando você começou lá no útero da mãe, que a gente já falou que aí desperta a ferida da rejeição. Mas quando você vem ao mundo, você cria um mundo imaginário, porque quando a criança nasce, só existe o pai e a mãe. Primeiro só existe a mãe, que é a simbiose. Primeiro tem a simbiose e a conexão. A criança espera tudo da mãe. E quando eu fico preso nessa psicose, dessa fase, onde eu espero do mundo que alguém faça algo por mim, é porque eu fiquei preso na fase da psicose. Porque quando a minha mãe, quando eu tinha fome, quem trazia comida? E quando eu percebo que essa psicose, ela faz com que a gente sofra 24 horas por dia, porque até no sonho você repete os seus pensamentos que você teve durante o dia. O que é o sonho, gente? Deixa eu colocar aqui o tempo aqui, que senão eu me perco aqui no meu tempo. Não tô. O que é o sonho? O sonho é a organização. Imagine que você foi no supermercado, você tem todas as suas compras em uma sacola, certo? As compras são os seus pensamentos diários. É o pensamento que você teve hoje. Então, hoje, quando você deitou na cama, você voltou do supermercado com todas as suas sacolas. Olha a analogia simples, gente. De um jeito simples para você entender. Você foi no supermercado, você comprou tudo o que você precisava. E esqueceu algumas coisas. E a gente sempre esquece alguma coisa. Imagine que você voltou do supermercado com aquela sacola cheia de compras. Quando você chega em casa, o que você faz? Você não guarda cada coisa no seu lugar? E aí alguns lugares já estão cheios.
Então você acaba colocando no outro lugar. Outro dia, quando você precisa, você não se lembra, porque o teu cérebro ele condicionou aquela informação. Assim é o seu pensamento. Quantos pensamentos você tem por dia que se repetem desnecessariamente todos os dias a mesma coisa? Se você observar, se tornar observador dos seus pensamentos, porque você não pensa, você apenas é pensado. Então esse processo do pensamento ele acontece todo dentro da psicose. E aí você tem, essas compras elas precisam ser guardadas. Quando você dorme, tá? É a mesma coisa. Todos os pensamentos que você teve ontem, durante o dia, quando você deitou no seu travesseiro, você organizou cada pensamento, cada ideia no seu lugar. Quando você olha aqueles sonhos que você teve, quando você analisa o sonho, ele não tem pé, ele não tem cabeça, ele é todo desencaixado, mas ele tem uma informação. Cada sonho tem uma informação e a gente precisa aprender a ler a mensagem subliminar que vem na carona do sonho. Quem aqui já assistiu o filme Divertidamente? Quando a alegria e a tristeza caem no inconsciente, elas pegam carona no sonho para voltar para o consciente. Tá? Então, olha a analogia que o Walt Disney fez no filme Divertidamente. A alegria e a tristeza, para voltar para casa, na consciência, elas pegam carona no trem do sonho. E é isso que acontece com os seus pensamentos na sua psicose diária. Tudo o que você pensa durante o dia é considerado psicose. Todo pensamento, ele vem da psicose, da criação da sua mente. Agora a gente vai para a segunda ponta da nossa tríade, que é a neurose. O que é a neurose? Deixa eu vir mais para cá, para o ladinho aqui. O que é a neurose? A neurose é aquelas pessoas neuróticas por limpeza. É aquelas pessoas neuróticas por... Sabe aquela pessoa perfeccionista? Que não pode ver nada fora do lugar? É aquela pessoa que precisa o tempo todo estar lavando as suas mãos, que é o toque, né? Tem que estar o tempo todo lavando as mãos. Ela ficou presa na fase depois do nascimento, tá? Aqui logo após o nascimento, até que a criança começa a andar, é psicose. Se ela ficou presa aqui, o cristal se rompe, a pessoa cria esquizofrenia ou entra em depressão, porque é psicose. Depressão não é corpo. Depressão é mente. É doença mental. Então ela ficou presa nesta fase, onde ela esperou da mãe, quando eu falava antes, da simbiose, que quem cuida da criança... Ó, isso aqui dá pra uma aula de umas 4 horas, gente. Eu só tô fazendo uma pincelada, assim, pra explicar pra você por que você é assim. De onde veio essa perfeição. Então, você passou dessa fase. Quando a pessoa consegue superar a psicose, ela passou essa fase, ela compreendeu essa fase da infância de uma forma saudável, ela viveu essa fase de forma saudável, ela cristaliza. Ela cristaliza o cristal e ele não se rompe, tá? Não tem como. Se a pessoa passou por essa fase de forma saudável, ela nunca vai ter depressão, ela nunca vai ter... e é muito difícil, tá? É muito difícil uma criança ter vivido essa fase de forma saudável. Porque lembra da manjedoura emocional? A gente nasceu na manjedoura emocional. Pais doentes criam filhos doentes. E se você é fruto de pais doentes, não tem como ter passado essa fase de forma saudável. É muito difícil. Então você ficou aqui com vamos que se dizer assim, uma traumatização, um biochoque nessa fase, e você foi para essa fase aqui, você de novo teve um biochoque. Você imagina o conflito. Tá? Imagina o conflito. Se aqui ficou preso, vai ficar preso aqui também. Se aqui passou saudável, pode passar saudável, ó. Gente, isso aqui explica a doença das pessoas emocionais. Todos os transtornos de compulsão alimentar, todos passaram por essa fase. As pessoas que tentam emagrecer e não conseguem. É essa fase aqui, ó.
É a fase onde, ó, presta atenção, gente, aqui. Presta atenção, é uma pena. É uma pena que poucas pessoas têm acesso a uma aula como essa. Porque isso aqui hoje é uma aula, não é uma live. Isso é uma aula que explica o teu processo de desenvolvimento, de como a tua personalidade se desenvolveu. Se você ficou preso aqui, você sofre de rejeição e de abandono. E se você ficou preso aqui, ó, na neurose, gente, ó, presta atenção. Onde ela começou? Quando tentaram tirar a fralda da criança, ela não estava pronta para tirar a fralda. Gente, vocês não têm ideia. Não têm ideia do impacto traumático de tirar a fralda da criança quando a mãe quer. Sabe qual é a hora certa? Ó, as mães que estão grávidas, as mães que têm bebê, gente, presta atenção. Compartilha essa live. Gente, ó, tem 2 lives que a gente fala das mulheres grávidas. Que elas precisavam saber disso. As mulheres gestantes ou que tiveram bebê recentemente precisam saber dessa informação. Compartilhe essa live com essas pessoas. Quando a criança se torna independente, é quando ela formou aquilo que a gente chama de a capa de mielina. Quando ela terminou a constituição da coluna cervical, a coluna vertebral. Quando ela chegou na fase anal, aqui na genitália. Quando a criança finalizou ela constituiu a estrutura do corpo. Aqui entra a biologia. Ó, é aula de novo. Quando a criança nasce, ela não consegue segurar a cabeça ainda. Na fase da psicose, vamos voltar aqui. Na fase da psicose, a criança ainda não consegue segurar a cabeça. Ela nasce com a cabecinha mole. Então, essa coluna cervical, conforme a criança vai crescendo, ela vai criando uma capa de proteção. Vamos que se dizer assim, ela vai enrijecendo. Ela vai firmando a coluna. Cada uma dessas fases é uma firmação. E aí aqui, ó, quando a criança vem na parte da neurose aqui, que ela entra nessa neurose, na síndrome da limpeza, é porque a mãe tirou a fralda muito cedo. E aí o que acontece? A criança faz xixi, ela não sabe que aquilo é sujo. E ela vê a cara de nojo da mãe. Então, presta atenção aqui, gente, isso é muito importante. Quando a criança vê na cara da mãe, cara de nojo, e a mãe tem que limpar, e aquilo fica com cara de, ai, que nojo. O que a criança sente nesse momento? Que aquilo, ela sabe que saiu dela. Ela se sente o quê? Suja. Ela se sente imunda. Ela sente que a mãe rejeita aquilo que saiu dela. E quando a criança sente, quando ela cria esse impacto emocional, esse biochoque, ela entra na fase neurótica, porque ela se sente suja. Sabe aquelas mulheres que limpam a casa 3 vezes por dia, neuróticas por limpeza? Elas precisam limpar fora aquela sujeira que elas sentem dentro delas. E eu era assim, gente. A Tata saía de casa e fazia isso aqui, ó, pra ver se estava limpo. Depois que eu limpei a dor da minha alma, depois que eu fiz essa ressignificação, essa reconexão com o meu eu genuíno, se a pia tá cheia de louça, a hora que der eu limpo. Eu prefiro estudar do que lavar louça. Eu deixo acumular, porque o tempo que eu fico limpando a pia e organizando, eu estudo. Aí quando a gente tomou café, almoçou, a gente lava. O lanche da tarde a gente lava na janta, ou às vezes deixa a batata no dia seguinte. Se o vidro tá sujo, nossa senhora, eu passei anos com dor no braço, limpando o vidro, porque minha casa é cheia de vidro. Hoje, quando tá sujo, sabe o que eu faço? Eu vejo a sujeira. Ah, precisa de companhia, né? Vamos sujar mais um pouquinho? Vira as costas e... Mas precisa ressignificar. Porque é muito fácil pra mim, Lenice, falar isso hoje. Mas foi difícil esse processo. Essa catarse, essa limpeza. Limpar a dor da sua alma, limpar a tua história, limpar os biochoques, as traumatizações. Ninguém vai fazer isso pra você. E se você não fizer, não se preocupe.
você vai continuar neurótico, perfeccionista, com dor na alma. E aqui entra outro departamento aqui, que é, quando eu estou nesta dor, eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu me calo, ou eu manipulo para não ser manipulado, eu humilho para não ser humilhado, porque é muito doloroso reconhecer quem eu sou, porque eu me sinto sujo. Pessoas neuróticas sofrem. É um transtorno de personalidade. Porque elas querem fugir de quem elas se tornarão. Eu quero fugir daquilo que eu me tornei. Então eu lavo minhas mãos. Eu quero tudo perfeitinho, porque a minha vida não é perfeita. Então eu preciso, pelo menos fora, enxergar a perfeição. Porque eu não consigo me sentir importante. Só é importante aquilo que eu faço, então eu faço limpeza. Eu não sou importante. Só é importante aquilo que eu faço. Eu não posso errar, eu não posso falhar. Porque, de novo, eu vou sentir a dor da humilhação. E aí agora a gente vai para a última ponta da tríade, que é o perverso. Que é o maníaco sexual, que é o maníaco por fazer maldade. Porque quando ele era criança, na fase do desenvolvimento genital, ele sofreu abuso. Abuso de óleo. Sabe o que é um abuso? Gente, um abuso comum. Sabe quando a menina menstrua pela primeira vez? Gente, você não faz ideia o abuso que existe nas mulheres. Quando a menina menstrua pela primeira vez, a mãe conta pra todo mundo. A fase da perversidade. Da adolescente que a mãe não segura. Quantos adolescentes hoje que os pais não sabem mais o que fazer? Tiveram traumatização na fase da constituição, da descoberta da feminilidade ou da masculinidade. Quando o menino estava se masturbando, a mãe entrou no quarto e a criança morre de vergonha. Maníaco sexual. Eu estou indo de uma ponta para outra, falando da patologia, Mas todas as pessoas que têm distúrbio com a sexualidade passaram algum transtorno emocional na fase da constituição do eu. A tríade da personalidade de quem você é e você precisa se conhecer. Presta atenção aqui, ó. Se eu fiquei preso na fase da psicose, onde eu criava um mundo ideal na minha cabeça e eu tive um impacto emocional onde houve traumatizações, eu venho para a fase da neurose, eu também tenho traumatizações. Então eu tive traumatização na fase onde eu estava descobrindo o mundo, do mundo ideal para o mundo real. Eu tive traumatizações quando eu estava passando pela fase da neurose. E eu fiquei preso na psicose. Você imagina o conflito emocional que existe dentro de uma pessoa que passa traumatizações nessas 3 fases. Aí vem o traço de caráter, a rejeição, humilhação, exclusão, manipulação. Só que aqui, ó, tem um detalhe, gente. Às vezes você passou dessa fase aqui, mas ficou preso aqui no meio, no estado limítrofe. Aqui entra o borderline. Cada uma dessas fases tem estado limítrofe. E quando eu entendo que tudo isso aqui é um contexto da personalidade e que todos os dias a psicose está ligada com a neurose está ligada com o seu desejo sexual e a pergunta que é comum assim para você, perceber o quanto você é perverso, eu vou deixar essa pergunta para você. Se você estivesse em uma ilha deserta, onde você não teria julgamento, onde ninguém iria ver você, qual é a sua fantasia sexual?
A sua fantasia sexual revela o percentual de perversidade que você tem na sua personalidade. Nessa fase do perverso. Se eu vi o meu pai fazendo algo que o meu pai me ensinou que estava errado, eu não tenho, nessa fase dos 5, 6 anos, discernimento sobre o que é certo e errado. Mas eu vi o meu pai fazendo. E eu cresço, eu faço igual. Nessa fase aqui, a criança vê o pai batendo na mãe. Ele aprende que amar é desse jeito. Que mulher precisa apanhar. A menina vai encontrar um homem que vai bater nela, porque esse foi o jeito que ela aprendeu. A estrutura de família. Não julgue as pessoas, você não sabe qual é a história que elas viveram. Não condene as pessoas por elas ser quem elas são, você não sabe a dor que elas enfrentaram para constituir a estrutura do sujeito. E sujeito que eu falo é o ser humano. Aquele sujeito, ele teve que se assujeitar para sobreviver. E foi o jeito que ele encontrou para viver e lutar pela sua vida. A tríade da personalidade explica por que você é, como você se tornou. Ela completa o ciclo. Você se tornou o que você se tornou para agradar seus pais, para agradar os professores, ou então para ser bem diferente daquilo que eles estavam te dizendo. É tão doentio quanto. Ser o que os pais querem ou ser diferente do que os pais querem é tão doentio quanto em polaridade diferente. Cada uma dessas fases ela tem potencial, ela tem como a pessoa funciona quando ela estiver com dificuldade. E por que é tão difícil a pessoa sair da depressão? Se o cristal rompeu com 20, 30 anos, se ela não olhar para a dor original, e a doença tem uma função, se eu não entender a função e não ir na dor original, não vai sair. Ela vai tomar remédio para remediar, vai ter outra doença e vai indo. Ninguém morre de depressão. Morre do que a depressão causa nela. O efeito colateral do remédio. A disfunção do organismo, porque nós temos dentro de nós uma farmácia natural. Então, se eu estou com alguma doença, eu posso me curar. Quando eu entendi a função da doença. Quando eu entendi a psicose, a neurose e a perversidade que existe em mim. E por que acontece por que ocorre a neurose? Por causa da castração. O que é a castração? Seus sonhos castrados, seus sonhos fracassados, o seu eu genuíno castrado. O que essa tríade faz? Quando você ficou preso na psicose, na neurose e na fase da perversidade, você entra em desespero emocional. Quando você ficou preso nessas 3 fases, você está no desespero emocional. Aquela dor no peito aqui, gente. Quem já sentiu essa dor aqui, ó? A dor, angústia. A angústia, ela dói aqui, ó. Eu vejo, ai, que dor no peito. Não é dor no coração. É angústia. Essa dor aqui, ó, é angústia. Angústia porque você está longe de ser quem você nasceu para ser. E você quer matar o eu que você se tornou. E você está numa luta diária de sofrimento. Quando você sofre, você está precisando matar o eu que você se tornou para resgatar o eu que você é. O eu que você nasceu para ser. E aí o que acontece? Isso aqui, gente, ó. Isto é o sentimento presente nas pessoas no leito de morte. Se você ir em uma cama de hospital, falar com pessoas em fase terminal, a única coisa que elas têm é ressentimento. Não espere estar em uma cama de hospital, no seu findar de vida, vivendo esse ressentimento.
Porque aí você veio para a Terra como uma cura, uma possibilidade de curar a dor da sua alma. E você foi embora dessa Terra sem ter entendido nada. Posso terminar a live? Mensagem entregue. Não espere. Amanhã. Tríade. Visão, missão e valor. Qual é a sua missão? Qual é a visão que você tem da sua vida? E qual é o valor que você dá para ela? Amanhã vai ser tão incrível quanto hoje, quanto foi todos os dias. Não espere. A morte natural é aquela que você deita na sua cama e você não acorda mais. A mensagem final dessa live de hoje. Chegou um dia em que você anoiteceu, mas você não amanheceu. Foi o dia em que você nasceu. Haverá um dia em que você vai amanhecer e não vai anoitecer. É o dia em que a sua lâmpada chamada vida vai se apagar. O que valeu a pena foi o intervalo de tempo entre a primeira noite que você dormiu na Terra e a última manhã que você acordou. Faça a sua vida viver em paz, para que as gerações que vierem depois de você vivam em paz. Sua missão está ligada a isso. E a gente vai falar sobre isso amanhã. Beijos de luz para você que esteve aqui conosco. Beijo de luz. Bye, bye.